O Centro Espírita Amor e Caridade teve seu início no ano de 1937, formado por um pequeno grupo que se reuniam na casa do Sr. Nico. O grupo inicial foi aumentando rapidamente e o local dos encontros já não comportava para tanta gente. Por conta disso, os participantes se cotizaram e adquiriram um terreno onde construíram uma pequena casa como sede, inaugurada oficialmente em 25 de dezembro de 1939. Em 1941, o Sr. Abelar Garcia Porto registrou o primeiro estatuto e o SEAC passou a ser classificado como uma sociedade civil, religiosa e filantrópica de duração ilimitada. Desde o início até os dias atuais, a trajetória do nosso querido SEAC foi marcada por muito trabalho e desafio. Dentre suas atividades iniciais de auxílio, a casa mantinha reuniões mediúnicas e o estudo do Evangelho. Entre o ano de 1948 a 1982, funcionou a Comissão de Socorro aos Necessitados, que visitava os lares. Na década de 50, foi criada a Escola de Evangelização Infantil. Mais tarde, a Mocidade Espírita Jesus de Nazaré. Em 1971, criou-se o Departamento Mirim MEI-MEI, com a finalidade de atender as crianças carentes cadastradas na instituição. Em 1994, a casa precisou mais uma vez ser ampliada e uma grande obra de reforma foi feita, dando lugar ao atual prédio de 3 pavimentos, voltado aos estudos e reuniões da casa. Neste ano, diante da pandemia que assolou e assola o planeta, o SEAC mais uma vez se reinventou, adaptando seu conteúdo evangélico doutrinário às transmissões pelas mídias sociais. No decorrer de sua existência, a casa teve como presidente os seguintes membros: Zezinho Roque, Abelar Garcia Porto, Luiz Ranco, Albano Costa, Mário Rodrigues da Silva, Anselmo Paulino, Leonor Maria da Conceição, Miriam Marques Lima, Marta Ribeiro Freixo e Eulália Rodrigues dos Santos. Atualmente, a casa é administrada por um conselho diretor e fiscal. Com desmedida gratidão, essa atual diretoria vem a público louvar o esforço pioneiro daqueles que os antecederam, erguendo os pilares dessa instituição quase secular, que neste mês completa 81 anos de existência. Que nosso mentor Ananias e o nosso irmão Jesus derrame bênçãos para que possamos dar continuidade aos trabalhos de amor e caridade desta casa, que tanto nos acolhe, ampara e esclarece. Ao SEAC, os nossos parabéns. Irmãos queridos, chegou o mês de dezembro, mês de emoção para todos nós da família do Amor e Caridade, pois foi no dia 25 de dezembro que ela foi fundada. Aproveito a oportunidade para desejar a todos os nossos irmãos um Natal de luz e paz, e que, no Ano Novo, tenhamos a felicidade de retornarmos à nossa casa para darmos prosseguimento às nossas atividades. Abraços e beijos no coração de todos. Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta tarde maravilhosa. Pedimos desculpas que houve um probleminha técnico, mas graças a Deus conseguimos resolver mais uma vez, né? Nós estamos agora, hoje, finalizando o nosso mês de aniversário. É a última palestra do ano, a
a última palestra do mês. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse ano, nos amparando, nos ajudando. A casa agradece a todos os tarefeiros, a todos os frequentadores virtuais e presenciais que estão conosco sempre. Nós hoje temos o nosso querido amigo Hélio de novo para fazer a palestra conosco, mas antes eu quero convidar o nosso irmão o Maurício para fazer a leitura da nossa página de hoje. Boa tarde. Do livro Agenda Cristã, por Francisco Canto Xavier, pelo Espírito André Luiz, lição 1. Imperativos cristãos. Aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia viajando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia com aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade, perdoa sempre. Agora, meus irmãos, quero convidar todos vocês para que juntos possamos fazer uma prece de agradecimento por todo esse ano, que se passou, que nós possamos juntos elevar o pensamento a Deus, o pensamento ao alto e agradecer por tudo aquilo que nós conseguimos superar até agora e pedir forças para superar o que ainda vem por aí. Que Jesus nos ampare e que esteja conosco neste momento. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, nosso irmão, Maria Santíssima, sua mãe, que tanto nos ampara, nos acolhe, os mentores espirituais da nossa casa de amor e caridade, que aqui estão conosco, emanando boas vibrações para que nós possamos superar todas as crises. Agradecidos estamos por mais esta tarde de estudos, que possamos extrair daqui o melhor dessa doutrina, que possamos absorver esse conhecimento e repassar, sempre que possível, àqueles irmãos menos afortunados. Que essa luz que daqui se irradia percorra todos os nossos lares, que possamos ser inundados de luz, de cura, de amor, de bondade, de tranquilidade. Que essa luz também percorra os hospitais, curando os doentes, apaziguando as dores, as tormentas, tranquilizando os parentes e amigos. Que Jesus se faça presente nesta tarde, quase noite, elevando-nos cada vez mais com essa doutrina maravilhosa no caminho da evolução que tanto almejamos. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Maurício, eu queria pedir agora para abrir nosso palestrante, o Hélio. Bom, Hélio, meu amigo, seja bem-vindo à nossa casa, esteja conosco mais uma vez, e essa palestra tão especial, que no mês que comemoramos 81 anos, é a última palestra do mês. Esteja conosco, seja bem-vindo. Fique com Deus, o seu estudo. Muito obrigado, meu irmão. Boa tarde a todos os companheiros que nos acompanham, os internautas que agora nos assistem a essa transmissão.
parabéns à casa, né? 81 anos de luta, de trabalho, de serviços prestados na proposta de Jesus, de apresentar consolo material e espiritual aos corações, e a nossa alegria de poder participar desse momento tão especial, colaborando com os companheiros, trazendo para os companheiros a informação da palestra dessa tarde, onde a gente irá trabalhar o tema, o significado do Natal para os espíritas. Eu queria introduzir esse tema para os companheiros, a gente começar a refletir o que seria de fato Natal. Natal, quando nós paramos para pensar, a palavra em si, ela está relacionada a nascimento. Na verdade, então, a palavra em si, por si só, a terminologia Natal significa nascimento. Alguns de nós vamos nos recordar que há um tempo atrás, os menos jovens vão se lembrar disso, os que têm cabelos tão claros quanto os meus, a gente queria cumprimentar alguém, queria saber o nome de alguém, e usava uma linguagem mais formal e perguntava assim, qual é a sua graça? E quando queríamos perguntar sobre o dia do nascimento, a gente perguntava qual a data, qual o seu natalício. Então, Natal, a palavra por si só, ela significa nascimento. No entanto, ao longo da evolução da história da humanidade, nos últimos 2000 anos, e mais recente ainda mais, a palavra Natal foi tomando uma outra conotação. Então, quando nós hoje referimos a Natal, estamos nos referindo ao Natal de Jesus. Ficou algo como que o de Jesus meio que oculto, mas todas as vezes que falamos assim, por exemplo, aonde é que você passou o Natal? Está significando dizer aonde foi que você comemorou o nascimento de Jesus. Talvez esse fato a gente não tenha muito latente em nossa consciência. E, às vezes, perdemos o verdadeiro significado do Natal. A proposta, então, dessa noite, dessa tarde, quase noite, é a gente trabalhar o que significa, de fato, o Natal. A proposta dessa tarde é nos levar a uma reflexão, para nós analisarmos qual é o nosso conceito, qual a importância do Natal e trazer, ao longo do estudo, uma linha de raciocínio que vai nos ajudar a questionar o nosso conceito para mais tarde aderir a um conceito novo e ajustá-lo ao conceito de Jesus. Pois bem, o Natal de Jesus. A gente sabe que a data de comemoração do Natal, 25 de dezembro, segundo os historiadores, não é a data correta. Daqui a pouco eu explico por que se comemora 25 de dezembro. Segundo os historiadores, o Natal de Jesus, o nascimento dele, teria ocorrido nos 14 dias do mês de Nissan. O mês de Nissan é um mês do calendário hebreu, judeu, que ele não tem uma correspondência exata com o calendário romano, esse que nós usamos hoje. Talvez fosse um mês que começasse em meados de abril e fosse até mais ou menos meados de maio. Então, ele não nasceu efetivamente em 25 de dezembro. E também, curiosamente, o ano não é o ano zero. Ele nasceu 6 ou 4 antes do ano zero, antes de Cristo. Mas por que se comemora em 25 de dezembro? A história nos conta que no ano 300 da era cristã, o imperador romano chamava-se Constantino. E Constantino percebia o crescimento numérico dos cristãos. E ele passava a ter uma preocupação que, se aqueles homens compreendessem a força que tinham, poderiam comprometer a governabilidade do Império Romano. Então ele disse ter tido um sonho, é só um dado histórico menos importante, mas ele disse ter tido um sonho e que nesse sonho ele teria que levar uma cruz para que Roma vencesse uma batalha. Batalha essa que seria inevitavelmente vencida por Roma. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas ele mandou levar a cruz e disse que a batalha foi vencida e ele então instituiria o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aquela história que mais tarde Napoleão Bonaparte teria dito que se eu não posso com meus inimigos, eu me torno amigo deles. E por conta disso instituiria como sendo a religião do Império Romano.
estrategicamente, inteligentemente falando, ele também aproveitou uma data que era uma comemoração feita para a deusa Mitra, a deusa da luz. Era o último dia do inverno, o chamado solstício de verão. Então, nessa data, 25 de dezembro, era uma festa popular extremamente conhecida e bem frequentada. Então, ele, para aproveitar já esse movimento que havia, linkou o nascimento de Jesus com a mesma data da festa, e aí foi sucesso absoluto. Mas, na verdade, ele teria nascido em 14 de Nissan. Dito isso, dados históricos, simplesmente passageiros, eu queria reforçar a ideia de que, então, o Natal de Jesus, por certo, foi o Natal mais esperado e mais planejado de todos os nascimentos da Terra. Meu irmão, minha irmã, eu queria te fazer uma pergunta, eu já tenho respostas. Eu queria te perguntar, o que você mais quer da vida? Talvez a gente possa, nossa mente, ter levado a uma questão pontual, mas de modo geral, eu tenho certeza que o nosso companheiro Maurício mais quer, o que a nossa companheira Carmen Silveira mais quer, é ser feliz. O que nós mais queremos da vida é ser feliz. É bem verdade que ao longo da inexperiência evolutiva, fizemos escolhas equivocadas, produzimos infelicidades, mas o que nós queríamos fazer era ser felizes. É o que nós mais queremos. Mas é uma segunda pergunta para dar seguimento à palestra. O que nós mais precisamos? Dinheiro? Ar-condicionado? Não. Nós mais precisamos é de paz. Então, a proposta do Natal de Jesus, vamos observar isso, será apresentar para o homem um caminho de conquista daquilo que ele mais precisa, para ele conquistar aquilo que ele mais quer. Então, eu pontuava aqui que o Natal de Jesus foi o mais esperado de todos e foi também o mais planejado. Para trabalhar esse mais esperado, eu vou trazer duas passagens de Isaías. A gente sabe que Isaías foi o profeta de Jeová que mais anunciou a vinda do Messias. E nesse capítulo 9, versículo 6, observe comigo, ele vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Meus irmãos, observem então que Jesus, sabendo o que nós mais precisamos, nos amando individualmente da forma que nos ama, preocupado em cumprir para com Deus a sua promessa de que nenhum de nós se perderia, que um dia todas as suas ovelhas seriam resgatadas, que nenhum de nós haveria de se perder. Pelo contrário, segundo a palavra de Jesus em João 6, todos nós seríamos ressuscitados no último dia, numa visão espírita da ressurreição do último dia. Todos nós um dia seremos seres perfeitos. Esse que Isaías vai anunciar se apresenta como sendo o príncipe da paz. Eu queria que durante a palestra você guardasse para mim essas duas afirmativas já realizadas. Primeiro, o que nós mais precisamos é de paz. A segunda, que Jesus é o príncipe da paz. O segundo texto de Isaías é trazido no capítulo 61, no versículo de número 1. Eu quero, antes de mostrar o texto, alguns de nós sabemos de cor, contar uma história paralela a esse texto. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vai nos narrar a história que Jesus, numa manhã de sábado, teria ido à sinagoga participar dos serviços religiosos. Ora, Jesus era judeu e frequentava a sinagoga. Talvez um exemplo para cada um de nós, mais um exemplo do Senhor, onde nós deveríamos frequentar a casa a que nós pertencemos. É claro que agora, no momento, infelizmente, por conta da pandemia, da grave pandemia, é preciso que agora o nosso compromisso seja com as lives da casa. É a nossa presença para contagiar as pessoas, para dar nossa dose de energia, para vibrar juntos, para orar, para poder tudo funcionar com tempo. Então ele foi à sinagoga. E mais que isso, quando o dirigente da reunião perguntou quem poderia ler o pergaminho, ele se levantou, dando também o exemplo de que temos que frequentar a nossa casa
o nosso local religioso e também participar das tarefas. E ele vai tomar o pergaminho. E o texto que lhe vem, não por acaso, Isaías 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quando ele terminou a leitura, olhou para aqueles homens e disse: hoje se vos cumpriu essa escritura. E começaria ali as primeiras perseguições. Uma rejeição, um murmurinho que dizia: mas não é esse o filho do carpinteiro José? Sua mãe não é Maria, que vive conosco? Como é que ele está dizendo que ele é o Messias? Na verdade, meus irmãos, eles, os judeus, aguardavam, como aguardam até hoje, a vinda de um Messias, um general, um estrategista que pudesse devolver as terras dos judeus, tomadas pelo Império Romano, de volta a seus verdadeiros donos. Na verdade, era uma fantasia. Naqueles dias, ninguém podia vencer a Roma. Roma era invencível. Roma nem mais lutava. Como quando Roma, por exemplo, queria conquistar um território, suponhamos que Roma quisesse conquistar Cabo Frio. Tomara que não, né? Para a gente ter liberdade com as praias. Mas, enfim, queria conquistar Cabo Frio. Roma fazia a chamada movimentação das legiões. Segundo historiadores, há confrontos de números, mas isso não importa. Uma legião de soldados romanos tem cerca de 1.000 soldados. Tinha cerca de 1.000 soldados. Então, o território mais amplo mandava 5 legiões, 10 legiões, e as pessoas do território viam a movimentação dos gigantes carros bélicos, da cavalaria, inúmeros homens. E quando Roma acampava ao derredor do território interessado, mandava 2 emissários, muito bem vestidos, em 2 cavalos brancos, provavelmente árabes, que adentravam a cidade, perguntavam a qualquer transeunte onde fica o palácio, onde está o rei, apontavam para ele e ele ia em direção ao rei. Chegava lá e dizia: rei, Roma está acampada. Você tem 2 opções. Ou se rende agora, e o território passa a pertencer a Roma, tudo continua como está, o que vai acontecer é que vocês vão pagar tributos ao Império Romano. Ou Roma invade. A maciça maioria, de bom senso, aceitava e se rendia imediatamente. Então, a ideia de libertar os presos, de trazer liberdade aos cativos, não era na visão simplesmente material. Mas observemos, meus irmãos, um ponto importante. Das 4 missões do Cristo, a primeira seria pregar boas novas aos mansos. Então, lembremos a sequência. O que nós mais precisamos é de paz. O príncipe da paz veio pregar boas novas aos mansos. Aqui cabe um parênteses importante. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós não temos conseguido ouvir o evangelho, porque ainda militamos na rebeldia, na revolta, na inconformação, na incompreensão. A boa nova só vai fazer sentido dentro de nós quando nós entendermos a importância de nos tornarmos mansos. O Rabi da Galileia teria dito, quando abriu o grande sermão da montanha, com as bem-aventuranças, uma delas dizia: bem-aventurados os mansos, felizes os que são mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a proposta do Cristo era trazer paz à terra, apresentar ao homem, o príncipe da paz, um meio, um caminho, para que ele pudesse, ouvindo as boas novas, decidir e caminhar por si mesmo. Caminhando na linha de reflexão, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Também vou trazer aqui 2 passagens de Lucas. Talvez tenha sido o evangelista que mais trouxe detalhes sobre o nascimento de Jesus. Os companheiros vão se lembrar por quê. Basta recorrermos ao livro Paulo e Estevão. Na verdade, quem iria escrever o Evangelho de Lucas seria Paulo. A gente teria o Evangelho segundo São Paulo, mas Paulo, envolvido com as tarefas imensas das igrejas,
Paulo pegou os seus manuscritos, a sua pesquisa, e entregou a Lucas e pediu para Lucas escrever o Evangelho. Mas fez uma recomendação. Disse: Lucas, antes, porém, passe em Éfeso, na choupana de João, no alto da colina, e entrevista Maria de Nazaré. E os detalhes que Maria diz para Lucas fazem diferença no seu Evangelho. E aqui no capítulo 2 vai contar o nascimento, vai dizer assim um detalhe importante: e aconteceu que, estando eles, Maria e José, ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Comenta-se que esse ali teria sido Belém. Os historiadores contestam. Parece que teria sido em Nazaré mesmo. A ideia de Belém seria para atrelar a árvore genealógica de Jesus, a raiz de Davi. Mas isso é pouco importante. Fato é que não importa onde foi, o que importa é que foi que ele nasceu. Então, diz o texto, e deu à luz ao seu primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Meus irmãos, observe o detalhe. Maria, aqui, segundo o texto, teria revelado a Lucas ter tido outros filhos, porque Jesus era o seu primogênito. Primogênito é o primeiro de vários filhos. E não era problema algum, meus irmãos, não denigra a imagem de Maria de forma alguma. Maria, Mãe Santíssima, nossa mãe. E era natural que ela tivesse tido outros filhos e que Jesus tivesse seus irmãos. Mas depois do nascimento, vem o texto que eu quero exaltar com um pouco mais de veemência. Capítulo 2, ainda de Lucas, 13 e 14, que diz assim: E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Rabi da Galileia, sabendo que o que nós mais precisamos é de paz, o príncipe da paz veio ao planeta para pregar boas novas aos mansos, para trazer paz na terra. A grande proposta do Cristo para você e para mim, nesse Natal que é todo dia, é conquistarmos a paz em nossos corações. Então foi o Natal mais esperado, mas também, segundo os historiadores, o mais planejado de todos os nascimentos. Há uma fala do benfeitor espiritual no livro A Caminho da Luz, eu quero apresentá-lo aqui em 4 lâminas, capítulo de número 1, que tem como título A Gênese Planetária, que vai comentar a comunidade dos espíritos puros. E o texto começa assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Meus irmãos, eu preciso, apesar do pequeno atraso inicial, por conta das dificuldades com a tecnologia, os companheiros nos compreendem, nos perdoem por isso, mas eu queria ressaltar aqui. Muitas vezes temos ouvido discursos de pessimismo, de negativismo entre nós espíritas, quando Emmanuel nos diz que na direção de todas as coletividades planetárias, a Terra é uma delas, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos, que dão direção, que mantêm a meta de progresso e de evolução. Então, se por acaso me vier à mente uma ideia pessimista, que pode ser minha, ou de espíritos que nos promovem a infelicidade, nos querem prover infelicidade, ou então de um companheiro qualquer, rejeitemos enfaticamente a informação, porque o que nós sabemos é que a Terra caminha para ser um mundo regenerado, onde haverá paz, onde haverá felicidade, onde não haverão mais guerras, onde as pessoas amarão e serão fraternas. Mas prossegue o texto de Emmanuel, dizendo assim: essa comunidade de espíritos angélicos e perfeitos, do qual é Jesus um dos membros divinos, ao qual nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes
no curso dos milênios conhecidos. Então, observemos que essa comunidade, que tem nas mãos as rédeas diretoras das coletividades planetárias, reúnem-se, se necessário for, para elaborar novos direcionamentos para que a Terra atinja o seu objetivo maior, ser um celeiro de espíritos em evolução que um dia se tornarão puros e perfeitos. Mas prossegue Emmanuel, completando o texto, diz assim: a primeira reunião verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da Terra, da vida na matéria, em ignição no planeta. A primeira reunião para decidir a criação do planeta, mas houve uma segunda, e diz assim: e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu amor, do seu evangelho de amor e de redenção. Então, o príncipe da paz veio pregar boas novas aos mansos. Ser manso é um compromisso nosso. Veio trazer essas boas novas, pregar aos mansos para que a terra, para que os homens pudessem ter paz através de um evangelho de amor e de redenção. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que ouvimos em qualquer tipo de tribuna uma pregação que acentue o castigo, a punição, que acentue um Deus carrasco, tenhamos plena convicção que esse não é evangelho. O evangelho do Cristo é de amor e redenção. Todos nós podemos nos render, meus irmãos. Todos nós podemos recomeçar de novo. Todos nós podemos nos arrepender. O discurso principal de Jesus, registrado em Mateus 4, versículo 17. Teria o Rabi saído pela Galileia, saído pela Judéia, anunciando, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é voltar atrás, é nos corrigir, é ser mais flexíveis. Então nós podemos nos arrepender. E o motivo pelo qual nos arrependemos, porque é chegado o reino dos céus. O Natal mais esperado e o mais preparado, segundo uma literatura paralela, espírita, não aprovada pela FEB, mas que pode ser e deve ser lida. Porque, segundo Paulo de Tarso, ele dizia assim à igreja de Corinto: examinai tudo e retendes o que for bom. Essa literatura chama-se Exilados de Capela. Há controvérsias, há divergências, mas há também um certo conteúdo. Nesse livro, comenta que a preparação de Jesus para vir encarnar entre nós teria levado entre 3.000 e 4.000 anos. Foi talvez, com certeza, talvez não, com certeza, a maior dor que o Cristo passou. Não foi a crucificação, não foi a nossa zombaria, não foi as humilhações que lhe impusemos. Estava muito acima disso para percebê-las. Tanto é que no advento da cruz, ele compreenderia a nossa ignorância e rogaria ao Pai que nos perdoasse porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Mas a grande dor do Cristo foi, por certo, ter que regredir-se espiritualmente para poder encarnar no mundo primitivo, migrando para ser o mundo de provas e expiações. Pois bem, esse Jesus, o príncipe da paz, que veio pregar boa nova aos mansos, que veio trazer paz à terra por meio do evangelho de amor e redenção, que é apresentado a cada um de nós como sendo modelo e guia. A questão central do Livro dos Espíritos, a 625, Kardec perguntaria à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Meus irmãos, observem: servir de guia e modelo. Guia aquele que sabe o caminho e é capaz, está habilitado de nos orientar também a chegar à performance de Messias perfeitos. Modelo, aquele que modela, aquele que dá forma. Meus irmãos, diante da pergunta de Kardec, a resposta do Livro dos Espíritos é a menor de todas. A menor de todas, mas a mais importante delas. Jesus. Jesus sendo apresentado para você e para mim como sendo modelo e guia da humanidade,
e nos desafiando a transformá-lo em nosso próprio modelo e guia pessoais. No entanto, há uma outra tradução do Livro dos Espíritos, essa muito mais próxima dos originais franceses, do Instituto de Difusão Espírita de Arara, em São Paulo, onde lá está dito: vede Jesus. Como que se não bastasse dizer que é Jesus o modelo e guia, nos convidando mais uma vez a dizendo: olhe para Jesus, vede, no imperativo, observe Jesus. Mas o que significa o Natal de Jesus? Rapidamente, para algumas pessoas, o Natal é simplesmente troca de presentes. Especialmente as crianças que aguardam os presentes de Natal, aguardam a figura majestosa do Papai Noel. Mas será que nós temos nos lembrado de, nesse Natal, nos lembramos, ainda há tempo, de presentear o aniversariante? Eu me lembro quando era criança, morava em Campos dos Goitacazes, aí perto de Cabo Frio, estado do Rio, e a gente ia na casa de um coleguinha, havia uma festa de criança, simples, um bolo, pipoca, suco. Mas nossa mãe dizia: olha, não pode chegar lá com as mãos vazias, leva, era um par de meia, era um brinquedo qualquer, mas simples. Meus irmãos, quantas vezes não comemoramos o Natal da forma correta? Talvez não lembrando de presentear o aniversariante. Eu encontrei esse post na internet, achei muito interessante, um menininho com o coração na mão e dizendo para Jesus: é tudo que eu tenho. E o Rabi dizendo para ele: é tudo que eu quero. Meus irmãos, o que o Cristo quer de nós é o nosso coração. Ele vai insistir, batendo suavemente a nossa porta, até um dia que nós nos rendermos, para aceitar o seu evangelho de redenção, de amor, e transformar esse evangelho em vida, em atitudes, que influencia a minha escolha, na família, no trabalho, nos negócios, no trânsito. Mas, enfim, o que é o Natal? Nessa ideia de presente, nós trouxemos uma figura, incorporamos ao Natal o bom velhinho, simpático, Papai Noel. Qual é a origem de Papai Noel, meus irmãos? Papai Noel existiu, sim. Papai Noel, a origem dele é século XI, uma cidade da Turquia chamada Mira, uma cidade da Turquia, onde havia um sacerdote chamado Nicolaus. Nicolaus, um homem bom, queria ajudar as pessoas, já tinha ouvido a fala de Jesus, que é preciso dar com a mão direita sem que a mão esquerda fique sabendo, e ele descia pelas chaminés para oferecer o presente, para oferecer o donativo, sem que ninguém soubesse que era ele. De lá para cá, ele ganhou roupa vermelha, mora no Polo Norte, toma Coca-Cola e por aí vai. Meus irmãos, infelizmente, o Natal virou uma festa comercial. Nós temos um amigo muito brincalhão que ele canta assim: então é Natal, e o que você fez? O ano termina, comércio outra vez. Meu irmão, o que é o Natal para você? Para alguns é o descanso, é ir para a praia, é o feriado. Claro, podemos também, merecemos, meus irmãos e minhas irmãs, o lazer, agora na pandemia, com segurança, precisa ser também levado em conta. Não podemos trabalhar direto. Mas não pode ser o motivo principal do Natal. O Natal é comemorar a vinda do Cristo à Terra, do nosso governador, o príncipe da paz, que vem pregar boa nova aos mansos, que vem trazer paz à Terra, por meio do evangelho de amor e redenção, apresentado para a gente, não compreendido e agora reapresentado, em sua essência, pela doutrina dos Espíritos. Mas ainda, para alguns outros, o Natal é festa. A mesa farta, bebidas, nada contra, nem a favor. Nós podemos, sim, se pudermos, sem prejudicar a ninguém, por que não um prato gostoso? Mas não pode ser o motivo principal do nosso Natal. Aí vem, meus irmãos, a pergunta central. Qual, para você que é espírita, o que significa, de fato, o Natal? Pois bem, trabalhemos isso. Quando você pensa em significar, você pensa em algo que é importante. Não é verdade? Então, quando eu digo, eu gostaria muito de ir a Cabo Frio, rever meus irmãos queridos, rever a Marisa Mello, rever o Paulo Jorge, o companheiro Marcelo Turra, lá do
do Trabalhadores de Jesus, é porque esses companheiros são importantes para mim. Quando eu digo que significar tem a ver com aquilo que é importante. Será que o Natal é importante para mim? Se não é nesse contexto, se a minha inclinação ainda está linkada ao materialismo, à festa, ao presente, ao comércio, eu preciso ressignificar o sentido do Natal. Todos nós, meus irmãos, eu e você, todos nós, desencarnados, também podem rever conceitos. É o nosso direito. A imperfeição moral nos faz ter o direito de cometer erros. Não tem problema errar. O problema é continuar voluntariamente errando. Então, agora estamos diante de um novo parâmetro de ideias para questionar com as nossas e ter a corajosa atitude de tentar mudá-las. Porque se eu pensar em ressignificar, eu preciso refletir. Olhar para a minha história, olhar os detalhes, analisar com cuidado, refletir nos meus conceitos, meus irmãos. Muitos deles estão nos infelicitando. Sim, por exemplo, um conceito impregnado profundamente no nosso psiquismo, o da vingança. O da vingança, que aprendemos lá desde 1780 a.C., quando foi instituído na Babilônia o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos refletir nos conceitos, porque se eles não estiverem atrelados ao bem, ao amor, à misericórdia, à compaixão, à caridade, talvez estejamos investindo na nossa própria derrocada, talvez investindo na nossa própria infelicidade. E acontece que quando eu reflito, eu repenso. E quando eu repenso, meus irmãos, eu redireciono as minhas atitudes e as minhas escolhas. Eu preciso ter a coragem. Já entendemos intelectualmente que eu posso fazer novas escolhas. Há uma fala de Chico Xavier muito profunda, que se encaixa aqui, muito repetida nas tribunas espíritas do mundo inteiro. Chico dizia, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. É hora de compreender a possibilidade de redirecionar. E esse redirecionamento seria um realinhamento com as verdades do Evangelho de Jesus. Um realinhamento com a realidade de Jesus. Coloquei dessa forma, para a gente poder lembrar que o Rei Jesus precisa tomar lugar em nossos corações. Então, Natal não seria atitudes externas, não seria uma data convencionada. Natal seria hoje, agora, quando o meu coração vira uma manjedoura e eu permito que o Cristo nasça para fazer diferença na minha história. Há uma questão do Livro dos Espíritos, a 621, onde Kardec vai perguntar onde está escrita a lei de Deus, e lá é revelado pelos benfeitores espirituais que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. Então está dentro de nós. O mergulho seria em mim plenamente coerente com a fala do Cristo em Lucas 17, 21, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu preciso, meus irmãos, então, permitir que nesse Natal, que acontece agora, o renascimento de Jesus na minha própria consciência. O apóstolo Paulo, nessa mesma linha da proposta do príncipe da paz, que veio pregar as boas novas aos mansos, que veio trazer paz à terra por meio de evangelho de amor e de redenção, escrevendo a carta à igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 7, registra assim o apóstolo dos gentios, a quem Emmanuel vai chamar de o convertido de Damasco. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz do Senhor, essa paz que excede a lógica humana, essa paz que guarda o coração e guarda a mente. Paulo, intuitivamente, claro que ele sabia, mas não se lembrava. O coração está na região do coração do tórax, sediada o centro nervoso, o centro de forças relacionado ao sentimento. Então, quando nós estamos na paz do Cristo, os nossos sentimentos estão guardados. Então, essa aflição,
esse medo coletivo que está contagiando o planeta, medo da morte, a insegurança dos dias econômicos do amanhã que virão, as dificuldades, os sentimentos que nascem disso, que estão em nós, imperfeitos ainda, são guardados pela paz de Jesus. Mas vai além ainda, ele fala guardar a vossa mente. Meus irmãos, quanta agitação, quantas vezes estamos eufóricos demais, querendo resolver tudo de uma hora para outra, quando é preciso buscar e desenvolver a paz em nossos corações. Daí o Cristo saber, sendo isso que nós mais precisamos, e sendo o ingrediente básico para encostar, para conquistar a felicidade. Há uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 614, onde Allan Kardec vai perguntar à espiritualidade amiga, falando sobre lei natural, sobre lei de Deus, e os espíritos superiores dizem a Kardec, nas entrelinhas, de que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Meu irmão, minha irmã, felicidade não é dinheiro no bolso, felicidade não é mesa farta, não é casamento, não é diplomas. Felicidade é uma adesão voluntária à lei de Deus, a aplicação dela na nossa vida e a consciência que vai passar pelo estudo, pela pesquisa, pelos investimentos no conhecimento. O segundo texto de Paulo de Tarso é trazido na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Meus irmãos, nesse período de Natal e todos os demais dias que virão, a nossa obrigação, como espíritas, é tentar ser paz. Diz Jesus que felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu via recentemente uma fala de Divaldo, sem dúvida alguma, um dos principais e maiores nomes do espiritismo no mundo, e ele dizia que nós espíritas pode ser até que alguém nos tenha por inimigos, mas nós não podemos ter mais inimigos. Não nos cabe mais essa atitude, até porque o verdadeiro discípulo de Jesus tem como marca o amor, registro esse em João 13:35, também no Evangelho. Então, o Natal, meus irmãos de Jesus, tem que ser um Natal de esperanças. Renovemos nosso coração as esperanças. Renovemos também em nossos corações a proposta da renovação. Sim, se olharmos para os resultados atuais, eles não nos contentam mais. É preciso que eu inteligentemente perceba que são frutos das escolhas do ontem, das equivocadas escolhas do ontem, que precisam ser revistas, repensadas, e quem sabe a gente não começa o novo ano com novas metas, metas que visem o nosso aprimoramento moral. Há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 27, onde o benfeitor espiritual faz um questionamento, e claro que é espírita, o livro para espíritas. Pergunta assim: o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Meus irmãos, mas acima de tudo, que o nosso Natal seja um Natal de paz. Que o Natal do hoje seja de paz. Porque o príncipe da paz, que veio pregar boas novas aos mansos, trazer paz à terra por meio de um evangelho de amor e redenção, busca-nos oportunizar, transformar o seu nascimento em nós mesmos um nascimento de paz. Então, que o Natal de Jesus nos ajude a despertar o Cristo que há dentro de cada um de nós. Ele teria dito lá em João 14, versículo 12, que um dia nós faremos as obras que ele fez ainda maiores. Ele iria para o Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos sim, de alguma maneira, com assertividade, com tomada de consciência, entender que um dia seremos seres perfeitos. Um dia seremos um Cristo, mas esse Cristo que seremos um dia, ele começa hoje, com a atitude que tomarmos ao desligar o computador ou o celular, pós-live, olhando para aquele que nós intitulamos como desafetos e tentar, de alguma maneira, amá-lo um pouco mais aos moldes de Jesus. Mas, para concluir, aceleramos um pouco por conta do atraso inicial, mas, para concluir, eu queria contar uma história final. O Rabi da Galileia teria sido preso numa quinta-feira
no jardim do Getsêmani, levado às pressas ao Sinédrio, aonde foi julgado pelos doutores da lei, condenado à morte, mas que não tinham poderes expressivos, constavam apenas como aqueles que dirigiam. Mas o Império Romano mandava. Então foi preciso levar Jesus até Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, inquirindo-nos naquela época, perguntava: o que faremos de Jesus chamado Cristo? E naqueles dias nós preferimos matá-lo. Fizemos do nosso coração uma cruz e não a manjedoura que ele queria que nós nascêssemos, que ele nascesse dentro de nós. Mas, enfim, nós o matamos. E era domingo de Páscoa, final da tarde. Maria de Madalena, pela manhã, teria ido ao sepulcro para colocar um bálsamo, um perfume no corpo do Cristo. Não encontrou mais morto, encontra o materializado vivo. Conta aos discípulos, que não levaram tão a sério, não entenderam. Mas no final daquela tarde, aquele homem, o Rabi da Galileia, entra, passando pelas paredes, e encontra aqueles homens. Meus irmãos, minhas irmãs, nunca mais aqueles homens foram os mesmos, nunca mais. Ali, eles entenderam o que é de imortalidade. Ali, eles entenderam a proposta do reino de Deus na terra. Dentro de nós, coletividade. O mundo amoroso, o mundo pacífico, o mundo justo, o mundo de pessoas que são fraternas. E aquele nazareno poderia ter dito àqueles homens: Pedro, eu não te falei que você ia me negar? Poderia cobrar, poderia ter dito: não avisei a vocês no jantar da quinta-feira, na ceia, que um dentre vós me trairia, comia comigo no prato, iria me trair? Não avisei? Não, não disse isso, não fez isso. Ele adentrou aquele recinto, olhou aqueles homens com um olhar amoroso e cumpriu a sua missão. Disse àqueles homens: a paz seja convosco. Meus irmãos, a proposta de Jesus, a maior delas, a mais importante de todas elas, o príncipe da paz, sabendo que nós mais precisamos e o que nós mais queremos intimamente, veio pregar a boa nova aos mansos. Cabe-nos o compromisso de nos tornarmos mais mansos. Veio trazer paz na terra por meio de um evangelho de amor e redenção. O evangelho, meus irmãos, está nos oferecido. Diante de nós, a ferramenta capaz de nos fazer acelerar a nossa evolução. A escolha, a decisão, depende de nós. Quem sabe, só para terminar, repetindo a fala de Pôncio Pilatos, que segundo uma literatura espírita paralela já se converteu há alguns séculos, a pergunta é: o que faremos de Jesus? Será que dessa vez permitiremos que ele nasça em nossos corações? Que possa Jesus nos abençoar a todos, que possa o meigo Rabi da Galileia nos envolver em seu manto de amor e de luz, e nos fazer sair daqui mais fortes, mais otimistas, desejosos de nos mantermos firmes nessa caminhada. Vou devolver a palavra ao companheiro Maurício e depois a gente volta para fazer a prece final. E fechou. Então, meus irmãos, quero agradecer ao nosso irmão, o Hélio, que nos trouxe nesta tarde maravilhosa mais esse ensinamento. Foi um estudo muito prazeroso, nos auxiliou bastante, tenho certeza que há muitos nós tivemos uma outra visão do que é o Natal, do que é o verdadeiro cristianismo, com relação à vida de Jesus, do nascimento de Jesus. Que tipo de festa nós deveríamos estar fazendo e hoje se deturpou, né? Quero agradecer a todos. Neste momento, nós vamos encerrar o nosso ciclo de palestras no mês de dezembro. Quero desejar a todos vocês, em nome da diretoria do SEAC,
Que todos tenham um 2021 maravilhoso, cheio de bênçãos, que possa ser um ano de renovação, que possa ser um ano de muita saúde e prosperidade para todos nós, que possamos sair melhores em 2021 do que entramos em 2020. Eu peço agora ao nosso irmão Hélio, convido ele para que faça a nossa prece de encerramento. Queridos irmãos, vamos trazer à nossa tela mental essa imagem de Jesus e, pensando nele, fechar os olhos e rogar dizendo aos amigos espirituais e ao mestre querido: Senhor, estamos aqui reunidos em Tua presença mais uma vez, com coração gratos por ter tido a oportunidade nessa encarnação de conhecer essa doutrina tão esclarecedora. Gratidão, Senhor, pelos desafios que ela nos propõe, de tentarmos a cada dia sermos um pouco melhores. A nossa gratidão também por conta dos 81 anos dessa casa, por conta desse ano de dificuldade, de pandemia, mas o ano que nos forçou a ser criativos, para continuarmos pregando o Teu Evangelho, a fim de que um dia ele alcance todos os corações e que habilitem-os a encontrar também a paz e a felicidade que temos encontrado. Permita que essa casa possa, através da sua diretoria e de cada trabalhador mais visível, ou até mesmo os ocultos, cada trabalhador receba as energias do teu coração e tenha a fé renovada para caminharem no próximo ano, trabalhando com afinco e determinação para sermos cooperadores de ti, nessa proposta de transformarmos o mundo num lugar melhor. Ampara cada internauta que nos acompanhou aqui, pelos canais, pelo canal do Facebook, também os que vão assistir a palestra depois, que todos nós, encarnados ou desencarnados, possamos ser contemplados pela percepção da Tua vontade, da Tua presença entre nós. Fica ao nosso lado, Jesus. Ampara-nos, dá-nos a Tua paz e assim, com essa oração, pedimos autorização para dar por concluída essa tarefa de divulgação espírita do Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Cabo Frio. Que assim seja, graças a Deus. A paz do mundo começa em mim. Eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta o desamor. Paz pela paz. 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 Precisa de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz. 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 É liberdade.
eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza do meu coração. Eu sou a hora que a gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo. Eu tenho amor, com certeza sou feliz. Faço bem ao meu irmão, a grandeza do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais. Paz pela paz, mundo novo, a esperança, pela coragem de mudar, pela